Bom dia, pessoal! Bem-vindos para mais uma aula de física. Hoje nós vamos encerrar todas as explicações, todo o conteúdo visto a respeito de movimento circular. Esse aqui é o conteúdo final, tá certo? Mas, como nós sempre fazemos, antes da gente ir para a nossa aula em si, eu convido você a curvar sua fronte, fechar seus olhos e nós conversarmos com Deus. Vamos lá? Senhor Deus, muito obrigado, porque mais uma vez temos a oportunidade de estudarmos. Pedimos nesse momento que o Senhor esteja ao nosso lado, nos capacitando e orientando durante os estudos. Nós possamos sair daqui pessoas mais entendidas e esclarecidas em relação àquilo que precisamos estudar. Possamos estar cada vez mais preparados para os desafios que virão, para o ensino médio, os anos que se seguirão, para os vestibulares que virão também, que nós possamos dar o nosso melhor. É o que pedimos e agradecemos. No teu santo nome. Amém. Legal, então vamos já partir para o nosso último conteúdo de movimento circular, tá? Como vocês podem ver, o título é Transmissão de Movimento Circular. Existem algumas máquinas que são construídas que se utilizam muito da transmissão do movimento circular. Por exemplo, uma bicicleta. Você nunca conseguiria andar da bicicleta como você anda hoje, né, se não fosse por esse conhecimento, o conhecimento da transmissão de movimento circular. Então, existem três formas, as mais estudadas aqui, né, dessa transmissão do movimento circular. Pode ser por meio de polias que são ligadas por uma correia, polias que estão em contato umas com as outras, e uma terceira forma, que são as polias ligadas para o mesmo eixo, que mais para frente vou mostrar para vocês. Por enquanto, vamos começar pelas polias ligadas por uma correia. Se você olhar bem, isso aqui já lembra alguma coisa, não lembra? Lembra o quê? A catraca ali de uma bicicleta. Como que a bicicleta funciona? O pedal dela, ela está ligada a uma coroa. Essa coroa, por meio da corrente, é ligada até uma catraca, né? E elas são ligadas uma pela outra por meio dessa corrente. Então é exatamente o mesmo tipo de situação que nós estamos vendo aqui, tá? Polias ligadas por uma correia. O maior exemplo é a da bicicleta. Agora vamos analisar esse carinha aqui, tá? Esse esqueminha. O que vai acontecer? Bom, você vai estar lá com o seu pedal, né? Pedalando. Quando você pedala, você está exercendo, né, o movimento daquilo que nós chamamos de coroa. Essa coroa, como ela é circular, ela vai ter um raio, claro, que nós vamos chamar de RA. Raio de A, né? Vamos chamar aqui a coroa de A e a catraca de B. Certo? Quando você faz... Bom, além disso também, antes de eu continuar, né, nós também temos aqui o raio de B, não é? Opa, raio de B. Tá? Raio de A, raio de B, tá certo. Quando você faz com que a coroa gire, você promove, você faz com que haja nessa coroa uma velocidade angular, concorda? Então nós temos aqui a velocidade angular de A e, consequentemente, a catraca também vai girar. Então nós também temos uma velocidade angular em B, certo? Certo. Agora, qual que é a primeira característica importante para a gente entender nesse estudo? É a seguinte: como elas estão ligadas, tanto a coroa quanto a catraca, pela mesma corrente, a primeira característica importante é que a velocidade linear da coroa é igual à velocidade linear da catraca. Isso porque a velocidade linear ela é uma velocidade tangente à trajetória, não é? Aqui nós temos uma velocidade linear de A, VA, e a velocidade linear de B, que é VB. Como ela é uma velocidade tangente à trajetória e tangente ao coroa e à catraca, nós temos a mesma correia, logo, a velocidade linear, tanto de A quanto de B, tem que ser igual, né? Porque se não fosse igual, não faria sentido ser a mesma corrente aqui para as duas, né? Essa corrente ia andar, como que faz para um pedaço da corrente andar com uma velocidade maior que o outro pedaço? Ela ia se arrebentar, né? Então,
como é a mesma corrente nas duas, a velocidade linear nas duas também é a mesma. Então, nesse tipo de transmissão de movimento por meio de correias, sempre a velocidade linear dos dois, né, pode ser a coroa e a catraca de uma bicicleta, ou pode ser engrenagens de uma máquina, sempre nesse caso, a velocidade linear de ambas é igual. E o que acontece com a velocidade angular? Não, tá, gente? Mas vamos entender uma coisa. O que acontece quando a velocidade linear é igual? Bom, então vamos escrever isso aqui, né? Ó. Deixa eu pegar a caneta aqui. Vamos escrever isso aqui, ó. A velocidade de A é igual à velocidade de B. Ok, já sabemos disso, tá? Agora, qual equação relaciona a velocidade linear com a velocidade angular? É aquela equação que diz, e eu vou colocar até aqui em cima, né, o nosso espacinho branco. É aquela equação que diz que velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio, certo? Então, a gente pode dizer que isso aqui é a mesma coisa que escrever assim, ó, a velocidade angular de A vezes o raio de A é igual a velocidade angular de B vezes o raio de B. Concorda? Sim, exatamente. Então, essa aqui é a primeira equação que nós temos, de transmissão de movimento circular. Tá? Ela é válida nesse tipo de caso, quando eu tenho a ligação de duas polias por meio de uma correia, tá bom? Além dessa equação, se a gente também abrisse, por exemplo, a equação da velocidade angular, qual que é a equação da velocidade angular? Ó, vamos escrever aqui em cima. Ó. A gente sabe que velocidade angular também pode ser escrita da seguinte forma: 2π vezes f, não é mesmo? Frequência. Então, quer dizer, eu posso também escrever essa equação de outra forma, porque às vezes o exercício não vai dar pra gente a velocidade angular. Às vezes ele dá apenas a frequência. Então eu faço o cálculo com a frequência. Como que vai ficar, tá? Vai ficar assim, ó. 2π vezes a frequência de A vezes R de A é igual a 2π vezes a frequência de B vezes raio de B. Eu apenas abri a equação da velocidade dos dois lados. Agora, se você perceber, nós temos 2π aqui e 2π aqui. Ou seja, a equação pode ser escrita da seguinte forma: frequência de A vezes o raio de A é igual a frequência de B vezes o raio de B. Essa é a segunda equação válida para a transmissão do movimento circular por meio de uma correia, tá? Essas são as equações que nós mais vamos encontrar, mais vamos usar por aí, ok? Então aqui estão as equações de polias ligadas por uma correia. Agora, vamos imaginar que as duas polias, né, as duas engrenagens, vamos dizer assim, elas não estão ligadas por uma correia, elas estão ligadas uma na outra, diretamente em contato uma com a outra. O que vai acontecer? Aqui, gente, neste caso, ó, vamos lá, nós temos também o raio de A, temos também o raio de B, tá? Nesse caso aqui, acontece praticamente a mesma coisa do que acontece aqui, no primeiro caso. Nós também vamos ter uma velocidade angular de A, tá? Então, a velocidade angular de A, mas tem uma coisa interessante. Se você olhar para cá, você vai perceber que, por exemplo, quando você gira a coroa, quando você gira a engrenagem A, qual que é o sentido de giro dela? Se você está girando ela assim, o movimento vai ser transmitido da mesma forma para o B. Então, B também vai girar assim. Então, se está no sentido horário, B também gira no sentido horário. Ao contrário daqui. Perceba que se você girar a engrenagem A no sentido horário, automaticamente, olha só, ela está girando assim, não é? Automaticamente a outra engrenagem vai girar assim. Ou seja, no sentido anti-horário. Então a velocidade angular de B está, se a de A está no sentido horário, a de B estará no sentido contrário, anti-horário.
Tá? E se A estiver no anti-horário, B estará no sentido horário. Então, enquanto no primeiro caso o sentido é o mesmo de giro, é o mesmo para as duas, nesse segundo caso, das polias em contato, é contrário, o sentido de giro é contrário. Fora isso, todas as coisas são iguais dos dois lados, tá bom? Tanto a velocidade linear de A quanto a velocidade linear de B vão ser iguais, tá bom? Se também vai ser igual, as equações são válidas também da mesma forma. Então aqui também a velocidade angular de A vezes o raio de A é igual à velocidade angular de B vezes o raio de B, tá? E frequência de A vezes o raio de A é igual à frequência de B vezes o raio de B. Então as equações são válidas, a velocidade linear é igual para as duas, a única coisa que muda é que a velocidade angular, nesse caso aqui, as duas são do mesmo sentido, e nesse caso aqui, elas têm sentidos opostos, apenas a angular. Ok? Mas as equações são iguais para os dois casos. Tá certo? Por último, virando aqui, vamos falar de polias ligadas pelo mesmo eixo. Tá? Como que seria isso? Então vamos imaginar, por exemplo, que nós temos aqui, ó, nós temos uma polia e outra menorzinha aqui. Então uma maior e outra menor, ok? E as duas estão ligadas por um eixo. Então vamos imaginar que tem duas engrenagens e tem um eixo atravessando aqui, ó, as duas, ok? Você pode pensar como se fosse também o eixo das rodas do carro, né? Só que no caso do carro as duas rodas têm o mesmo raio, né? Aqui eu desenhei uma maior que a outra. Então essa aqui está menor, essa é maior. Então, o que vai acontecer então quando a gente tem duas engrenagens, duas polias, ou dois círculos conectados ao mesmo eixo, tá? Bom, esse aqui nós vamos chamar de A, esse nós vamos chamar de B. Eu podia ter desenhado um pouquinho maior, né? Mas vamos lá. Esse aqui, ó, nós vamos ter um raio, que é o raio de A, e esse aqui nós também temos um raio, que é o raio de B. Então aqui tem o raio de A e aqui tem o raio de B. Opa, vamos assim, raio de B. Dá para entender, né? Raio de B. Ok, então tem raio de A e raio de B, tá certo. Vamos supor que agora eu pego esse eixo aqui e começo a girar ele, tá? Então eu estou girando o eixo. Quando eu giro o eixo, o que vai acontecer? Bom, as duas engrenagens vão girar, então eu vou ter uma velocidade angular de A e também vou ter uma velocidade angular de B. Nesse caso, o sentido de giro, obviamente, das duas vai ser o mesmo, né? Porque as duas estão conectadas no mesmo eixo, elas vão girar para o mesmo sentido. Então, isso já está certo. Nesse caso também, o que acontece? A velocidade linear aqui, que é aquela velocidade que tangencia, né? Que tangencia a nossa trajetória, velocidade de A, velocidade de B, a linear, nesse caso elas não vão ser iguais. Nesse caso, o que vai ser igual aqui é a velocidade angular das duas, tá? Então, voltando para cá, ó, aqui a velocidade linear das duas engrenagens é igual. Logo, a gente tem esse equacionamento. Já neste caso, o que é igual é a velocidade angular, porque elas estão conectadas no mesmo eixo. Tá? Então elas vão ter um ângulo de giro igual, não importa o raio das duas. O ângulo de giro sempre vai ser igual, porque ele depende unicamente do eixo. E se o eixo é comum para os dois, o ângulo de giro vai ser sempre igual para as duas. Ok? Então aqui, o que é igual não é mais VA e VB, é velocidade angular de A, que é igual a velocidade angular de B. Como nós vimos na equação, e vou reescrever ela aqui na equação anterior, olha só, V é igual a WR, né? Então a velocidade linear é igual a velocidade angular vezes R. Logo, o que é a velocidade angular? Ó, a velocidade angular é a linear sobre R, certo? Então nós vamos escrever isso aqui. Ó, vai ser velocidade linear de A sobre o raio de A,
que é igual à velocidade linear de B sobre o raio de B. Aqui está a nossa equação para nós calcularmos polias ligadas pelo mesmo eixo. Tá certo? Bom, vamos resolver um exercício então para a gente colocar em prática isso aqui que nós vimos. Então eu vou compartilhar com vocês agora a nossa tela. Olha lá. Então o exercício está aí. Vamos ler o exercício. Ele diz assim: em uma bicicleta, a transmissão do movimento das pedaladas se faz por meio de uma corrente, acoplando um disco dentado dianteiro, que é a coroa, a um disco dentado traseiro, que é a catraca, sem que haja deslizamento entre a corrente e os discos. A catraca, por sua vez, é acoplada à roda traseira, de modo que as velocidades angulares da catraca e da roda sejam as mesmas. Ver a figura a seguir, né? Então, você pode ver aí pela figura que a coroa está ligada, que é na frente, está na frente, é um disco maior conectado aos pedais, está ligado na catraca, que está conectado lá na roda traseira, ok? E aí ele dá algumas medidas para a gente, algumas informações numéricas, tá? Em cada corrida de bicicleta, o ciclista desloca-se com velocidade de escala constante, mantendo um ritmo estável de pedaladas, capaz de imprimir no disco dianteiro, que é a coroa, né, uma velocidade angular de 4 radianos por segundo, para uma configuração em que o raio da coroa é 4R. Ele não dá um número exato, ele fala que vale 4R. E o raio da catraca é apenas R. E o valor da roda, o valor do raio da roda é meio metro. Tá? Com base no exposto, conclui-se que a velocidade escalar do ciclista é... Bom, e aí nós vamos resolver, vamos calcular isso, né? Então vem para a folha aqui e a gente vai te mostrar. Então tá aqui um esqueminha que eu desenhei representando o diagrama aí da bicicleta. Então o que eu fiz? Eu desenhei aqui, ó, a coroa que está ligada pela corrente na catraca e a catraca que está ligada pelo mesmo eixo na roda da bicicleta. Você pode perceber que a bicicleta ela funciona com uma composição de transmissões de movimento circular. Nós temos tanto o movimento transmitido pela ligação de correia, quanto o movimento transmitido pela ligação da catraca que está acoplada ao mesmo eixo da roda. Então, tanto a catraquinha aqui, ó, quanto a roda da bicicleta estão ligadas no mesmo eixo. Então, aí nós vamos usar que conhecimento? Deixa eu pegar minha outra folha aqui, ó, para mostrar para vocês. Nós vamos usar o conhecimento das polias ligadas por uma correia. Tendo usado isso aqui, nós vamos aí usar aqui, ó, as polias ligadas pelo mesmo eixo. Aqui seria como se fosse a catraca da bicicleta e aqui a roda da bicicleta, né? Então nós vamos usar esses dois conhecimentos para resolver esse exercício, tá? É um exercício composto. Bem bacana esse exercício aí, tá? Então, vamos lá. Bom, nós analisando aqui, ó, as duas polias ligadas pela mesma correia, nós sabemos que a equação, o que é igual aqui, o que é igual entre as duas, é a velocidade linear. A velocidade linear das duas é igual, né? Então, vamos escrever, ó. A velocidade linear de A é igual à velocidade linear de B. Nós vimos também que as equações são, ó, velocidade angular de A vezes o raio de A é igual à velocidade angular de B vezes o raio de B. Concorda? Bom, vamos dizer que aqui é A e aqui é B, né? E aqui é B. E aqui a nossa roda é o C, vamos dizer. Então, a velocidade angular da roda A, que eu chamei aqui de VCO, de velocidade angular da coroa, né? Mas pode chamar de A também. Então, a velocidade angular da roda A, o exercício já nos deu. Diz que vale 4, certo? Bom, o raio dela, ele não deu os valores numéricos completos, ele deu em função de R, né? Vale 4R. Então, vamos escrever aqui, o raio vale 4R, certo? A velocidade angular de B nós não sabemos, então mantém ela do jeito que está. Mas o raio de B, o exercício diz que vale R, tá vendo? Então vamos colocar R aqui. Como que fica então a velocidade angular de B? Eu vou isolar ele, então eu passo o R que está multiplicando lá para o outro lado. Vai ficar assim, ó, trocando também os lados, ó, vai ficar assim. Velocidade angular de B é igual ao 4 vezes 4R
sobre o R que estava aqui, né? R em cima e R embaixo eu posso eliminar. 4 vezes 4, 16. Então a velocidade angular da catraca é 16 radianos por segundo. Antes de eu continuar o exercício, perceba uma coisa. Por que a gente faz esse tipo de mecanismo? Colocar uma maior e outra menor? Porque com uma pedalada curta, a gente consegue produzir um grande movimento angular dessa menorzinha. Olha só, perceba que a velocidade angular da maior é 4 e a velocidade angular da menor é 16. Quer dizer, se eu dividir o raio da grande por 4, eu multipliquei por 4 a velocidade angular. Ou seja, a gente faz isso quando a gente quer aumentar a velocidade de rotação de algum disco. A gente faz isso. A gente coloca um disco bem grande, que é o disco que a gente vai promover o movimento. Ele vai girar devagar. Mas se a gente colocar um disco menorzinho, ele gira muito mais rápido, né? Porque o raio diminuiu. Se o raio diminuiu, a velocidade angular aumenta. Perceberam isso? Então esse é o motivo de uma ser maior e outra menor. Quando você passa as marchas lá da bicicleta, o que acontece? Você nada mais, nada menos está fazendo do que você passar essa corrente para catracas de tamanhos diferentes. Então, se você aumenta a catraca aqui, você vai ter uma bicicleta mais pesada. Se você diminui, mais pesada não, né? Você vai fazer com que você ande mais devagar. Você vai ter a bicicleta mais leve, bem mais leve, né? Agora, se você diminui a catraca aqui, você vai fazer com que esse movimento seja mais rápido. Você consegue andar mais rápido, certo? Então você vai ficar com a bicicleta mais pesada. Então é assim que funciona o sistema de marchas. É uma mudança de tamanhos de catraca aqui. Você pode perceber na sua bicicleta de marcha, se você tiver uma, que você vai ter vários tamanhos de catraca, ok? Justamente por isso. Bom, mas voltando aqui para o nosso exercício. Então tá, já achamos a velocidade angular da catraca. Ele quer saber o quê? A velocidade do ciclista. Para isso eu preciso saber o quê? A velocidade linear da roda, tá bom? Mas lembrando lá do conceito de transmissão por eixos iguais, nós temos aqui eixos iguais entre a catraca e a roda. Logo, o que é igual entre as duas? A velocidade angular das duas é igual, né? Então a velocidade angular de B é igual à velocidade angular de C. Logo, olha só, a velocidade angular de B nós já sabemos, né? Nós já sabemos que é 16. Então vou colocar aqui 16. Agora, o que é a velocidade angular de C? Lembra lá da equação que nós vimos? Deixa eu pegar ela aqui de novo. Ó, velocidade angular é velocidade linear sobre o raio, né? Então, vai ficar aqui, ó, velocidade linear de C sobre o raio de C. O raio de C, nós já sabemos. O exercício já nos falou que vale, vamos voltar aqui para o exercício, quer ver? Olha só, o exercício já disse que vale meio, o raio da roda é meio metro. Portanto, vamos colocar aqui, ó, 16 igual a velocidade de C sobre π. Tá bom? Passo o meio lá multiplicando, então velocidade de C é igual a 16 vezes meio, né? Dividir 16 por 2 dá 8 metros por segundo. Essa é a velocidade linear da roda e, consequentemente, a velocidade linear do ciclista. Tá certo? Então é isso que eu queria falar na aula de hoje. Obrigado por assistirem. Valeu, falou e a gente se vê na próxima. Até mais!